Será que a China tem algum plano específico para 2025? Quais seriam as estratégias que, enfim, ela pode adotar ou adota para poder aumentar aí sua influência no mundo? Bem, na verdade, galera, não existe uma estratégia para um ano específico, né? Então não existe uma estratégia para 2025. Mas sim, a China, ela trabalha muito com visões de longo prazo, né? Então, o que eu posso fazer a longo prazo para poder então tentar aí aumentar o meu poder? Bem, é isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. O canal que fala de assuntos como relações internacionais, economia, geopolítica e temas afins. Então, bora lá? Bem, para deixar esse vídeo mais didático, eu vou separá-lo em 4 tópicos. No primeiro, vamos falar sobre a ascensão da China, de forma bem resumida, né? Então vamos falar da história, quais foram os períodos que ela ascendeu mais ou não. No segundo, vamos falar sobre as estratégias globais da China na atualidade, né? Então o que a China de fato está fazendo hoje para aumentar aí a sua hegemonia, né? O seu poder no sistema internacional. Além disso, vamos ver quais são as tensões com o Ocidente, né, e como elas se dão, né? No caso aí, especificamente com os Estados Unidos, né, que é o grande rival. E por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre a importância da China para o Brasil e como se dão, né, e como estão as relações bilaterais entre esses dois países. Bem, vamos então falar da ascensão da China, né? Então, muitos acham, né, tem essa visão de que a China sempre foi um país pobre, né? Porque muitas pessoas dizem isso, enfim, é bem difundido. Mas na verdade é que a China, por muito tempo, foi um país aí muito rico, tanto economicamente quanto culturalmente, né? Principalmente aí, por exemplo, nos milênios passados, né? Então, tipo assim, a China, antes de Cristo, era uma China muito rica. Até mesmo um pouco depois de antes de Cristo, então 1500 também, era um país que contribuiu aí, né, e teve várias inovações, né? Então, a questão dos fogos artifícios foram eles que criaram. Também a questão, o pessoal até brinca, né, do sorvete também, dizem que os chineses que fizeram isso. Mas depois de um longo período, aí sim que eles começaram a entrar num período de recessão econômica, né? Justamente ali no período quando houve, né, a Segunda Guerra Sino-Japonesa e posteriormente aí, né, o regime de Mao Tse-tung, ok? E claro, né, por que isso? Explicando resumidamente. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi uma guerra em tanto, foi ali durante a Segunda Guerra Mundial, e isso basicamente levou a várias baixas de soldados chineses, e o que reduziu a economia chinesa como um todo. E Mao Tse-tung justamente por conta de suas políticas de caráter mais socialista e basicamente de fechar o mercado, né, e olhar mais para o interno, que fizeram aí com que a China então não obtivesse êxito aí, né, apesar do Mao Tse-tung falar, né, de ter políticas como o grande salto adiante, a China não obteve de fato um crescimento expressivo. E, por fim, né, para fechar, houve posteriormente, né, após Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, que trouxe aí inovações, então trouxe aí, por exemplo, uma abertura maior do mercado chinês para o comércio internacional, trouxe também, por exemplo, algumas reformas econômicas, então consolidou aí, né, o que a gente conhece como as zonas econômicas especiais, as ZEEs, que também facilitam o comércio e não deixa basicamente tudo na mão do Estado. E isso, por sua vez, dentre outros fatores, né, que eu não vou me estender, também ajudaram a contribuir e fizeram, né, com que a China se tornasse aí a segunda maior economia do mundo. Agora, vamos então analisar especificamente quais são as estratégias globais que a China está adotando para aumentar aí a sua influência no globo. Bem, a primeira delas, e eu diria que é uma das principais, é o que o pessoal mais fala, né, nos jornais, é justamente a iniciativa Cinturão em Rota, ou também conhecido aí como BRI, que é Belt and Road Initiative. Basicamente, essa iniciativa aí financia aí megaprojetos de infraestrutura em vários países, beleza? Então, no caso aí, principalmente países da África, justamente porque eles não têm essa condição, muitas das vezes, de pagar, né, os empréstimos. E isso, por sua vez,
a gente acaba caindo aí no que a gente chama de armadilha da dívida, né? Ou seja, seria aí uma forma que a China poderia estar adotando, né? Então, claro, há divergências e enfim, os especialistas não concordam, alguns concordam, outros não, mas essa poderia ser uma estratégia que a China está utilizando na atualidade para poder ganhar mais territórios. Então, como que funcionaria isso, né? Bem, um caso que houve, né, relacionado a isso foi justamente o porto do Sri Lanka. Por quê? A China foi lá e basicamente investiu, né, e construiu, enfim, o porto lá para o Sri Lanka. E para isso, o Sri Lanka foi lá e pediu um empréstimo, enfim, muito grande para a China. Só que o que aconteceu foi que quando chegou ali no prazo de vencimento, né, quando chegou o dia para pagar o empréstimo, o Sri Lanka não tinha dinheiro. E aí o que a China fez? Falou, beleza, você não tem dinheiro? Então agora eu vou poder usar esse porto para mim durante um período aí de 99 anos, que foi o que ficou acordado e basicamente a China vai ficar aí por mais alguns vários anos utilizando esse porto para ela, beleza? Então esse seria um grande exemplo de como a China poderia aí estar se valendo dessa estratégia, né, de armadilha da dívida para poder aí obter benefícios econômicos e até mesmo territoriais. Além disso, com relação à iniciativa Cinturão em Rota, um outro projeto também relacionado a um porto, por sinal, mas esse mais recente, claro, é o megaporto que está sendo construído, né, e foi inaugurado recentemente no Peru, que é o Porto de Chancai. Esse porto que, enfim, conecta aí a China à América Latina é um grande ponto estratégico, como alguns chamam, para a China justamente porque isso fortalece, né, a influência da China na América Latina, ou seja, ela consegue obter agora não mais, por exemplo, uma influência na África, enfim, no Oriente Médio e principalmente no Sudeste Asiático, mas também agora ela está abrindo, né, e está botando seu pezinho na América Latina, o que consequentemente aumenta aí, né, a sua influência no mundo. Por fim, a última estratégia que eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo são justamente estratégias que envolvem aí reduzir a dependência do dólar, né? Então, vou falar aqui de duas instituições, o NDB, que eu já falei em um outro vídeo meu no qual eu explico o BRICS, o Banco dos BRICS, ok? Que é o novo Banco de Desenvolvimento. E o segundo, que é o CIPS, esse é um pouco menos conhecido e é uma sigla do inglês que significa, né, traduzindo, Sistemas de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços. Então, é um nome meio complicado, mas pensa assim, esse CIPS, né, esse sistema, né, ele basicamente é uma forma dos países aí trocarem moeda, enfim, é um sistema muito ligado ao mercado bancário, por isso interbancário. Mas o ponto interessante dele aqui é que ele é um sistema no qual você negocia tudo em yuan ou em renminbi, que enfim, são dois nomes para a mesma moeda da China, ok? E isso é importante para a China, porque pensa, se tem mais países utilizando a moeda da China, ela consegue assim aumentar sua influência, mais países ficam dependendo da moeda chinesa, tal qual hoje em dia é o dólar, beleza? Tanto que essa estratégia é considerada aí uma alternativa ao SWIFT, que é um outro sistema parecido com esse CIPS, só que esse SWIFT é controlado pelos Estados Unidos e o CIPS ele é controlado pela China, ok? Então, hoje em dia, o que acontece, né? Só para deixar claro, a maior parte dos países utiliza o SWIFT. Então, por exemplo, quando houve agora a guerra entre Rússia e Ucrânia, houve aí a utilização por parte dos países do SWIFT como uma arma aí, né, uma forma de você ameaçar economicamente a Rússia. Por quê? A Rússia estava no SWIFT, aí o que aconteceu? Ah, não, os países não foram lá e não deram, digamos, benefícios econômicos, não pararam de transacionar, né, com a Rússia no SWIFT para poder enfraquecer a economia russa. Então, os Estados Unidos fez isso, vários países da Europa fizeram isso, como parte de uma estratégia aí de dominância, né, global, que, enfim, é o caso aqui do SWIFT. Bem, agora vamos falar então sobre as tensões da China com o Ocidente, né? Principalmente aí os Estados Unidos, que é a grande potência rival da China. Alguns até dizem, né, que essa guerra, né, a gente estaria vivendo aí numa nova Guerra Fria, né, uma Guerra Fria 2.0, né, justamente porque inicialmente na Primeira Guerra Fria a disputa, né, era entre Estados Unidos e União Soviética, e hoje, né, a União Soviética caiu e a nova potência que surge, que emerge para meio que combater, né, e lutar contra os Estados Unidos seria a China, né? Então seria aí
uma nova Guerra Fria. E, enfim, alguns consideram aí, né, que a China pretende aí criar uma nova ordem mundial, né? Então existe esse termo aí também bastante difundido, justamente porque ela não quer, como falei, depender do dólar, ela quer mudar o seu sistema de pagamentos. Então essa nova ordem mundial poderia ser uma forma da China ser, digamos, a controladora e a potência, digamos, unipolar, ou seja, que estaria dominando todo mundo, ao invés dos Estados Unidos. Entendeu? Além disso, essa Guerra Fria 2.0, né, digamos assim, ela também é uma disputa comercial, justamente porque a China está tentando cada vez mais depender menos do dólar, né, enfim, dos Estados Unidos, né, em termos financeiros. É uma disputa tecnológica, já que a gente vê aí, né, grandes empresas chinesas como Huawei e entre outras, que, enfim, dominam o mercado mundial. E, inclusive, né, o presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, no passado, até chegou aí, cogitou em bloquear o TikTok, que é uma empresa também chinesa e que também aí várias pessoas utilizam. Então, é uma briga tecnológica nesse sentido, sem contar o fato, né, dos semicondutores, né, que é o grande ativo chinês, né? Então, os semicondutores aí são utilizados em basicamente tudo, desde, enfim, pequenos aparelhos aí, como celulares, até grandes máquinas movidas aí, enfim, a vários tipos de tecnologia. Então, por exemplo, máquinas que constroem automóveis ou, enfim, grandes computadores. Tudo isso é movido a semicondutores, enfim, chips. Então, é sim, eminentemente aí uma guerra tecnológica. E por fim, também é uma guerra militar, justamente porque cada vez mais a China está aumentando, né, aí suas forças armadas, principalmente a sua marinha. Por quê? Existe ali a disputa, né, em torno do Mar do Sul da China, que, enfim, o nome já é meio, digamos, controverso, já que, assim, o mar, a princípio, não é de ninguém. Mas quando as pessoas vão se referir a esse mar, se refere ao Mar do Sul da China como se o mar fosse da China. Mas o fato é que a China ainda disputa com os países, né, que estão em volta desse mar, como por exemplo as Filipinas, até mesmo o Vietnã, a hegemonia, né, desse local, e por isso que a China então está aumentando, né, está investindo tanto na sua marinha, não só para também aumentar, né, a sua presença nesse local, como também para poder aí, possivelmente no futuro, né, dominar Taiwan, que é uma outra tensão com o Ocidente, já que os Estados Unidos eles apoiam, né, a independência de Taiwan, que é, enfim, um país aí de caráter mais liberal, né, mais alinhado aos valores dos Estados Unidos, enquanto que a China não gosta disso, porque não gosta dessa independência, e ela quer ir lá e provavelmente no futuro pretende aí tomar o território, enfim, controlar de alguma maneira. Não é à toa que a China diz, né, que Taiwan não é um território independente, sim uma província chinesa com características, enfim, especiais. Então, é uma forma ainda que a China teve, né, e utiliza desse discurso para poder tentar legitimar a sua força no território. E por fim, um outro fato também recente, né, com relação a essas tensões, é que os Estados Unidos está querendo taxar, né, no caso aí o presidente Trump, né, agora eleito, ele quer impor aí uma tarifa adicional de 10% para produtos importados chineses, né, o que é visto aí como uma tentativa de reduzir a economia chinesa e o seu crescimento e, consequentemente, aí aumentar e tentar, enfim, alavancar a economia estadunidense. Mas e o Brasil? Bem, quando a gente pensa aí na relação entre China e Brasil, a gente pode estar pensando aí no seguinte fato, e que eu já falei em alguns vídeos aqui, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, então a China importa muitos produtos, importa, por exemplo, soja, carne, minério de ferro, entre outros, ok? Para citar alguns. E isso, por sua vez, torna, enfim, o Brasil, nesse momento, um país, assim, essencial para a China, já que muitos de seus produtos, e até mesmo para abastecer, né, o seu mercado interno, ela depende, por exemplo, de produtos brasileiros e, claro, de outros países também, enfim, de caráter mais agroexportador como o nosso. Mas aí vem uma dúvida, né, e um debate que, na minha opinião, é super válido, né? Será que essa dependência da China seria algo benéfico para o Brasil, uma dependência excessiva? Enfim, há vários estudos aí, e é um debate muito grande com relação a isso, mas há pessoas que dizem que, enfim, o Brasil sim tem que continuar
comercializando com a China, enfim, é um país, claro, grande, né? Então a gente lucra muito com isso. Mas outros dizem que é preciso aí haver uma diversificação maior com relação aos seus parceiros comerciais, já que hoje em dia a China faz parte de uma grande fatia aí da nossa economia brasileira, né, de, enfim, lucros que a gente consegue. Então, alguns dizem que a gente precisa, por exemplo, investir em outros países, como, por exemplo, a Índia. Acho que a Índia seria um bom país, já que é uma economia que está crescendo, como eu já falei em outro vídeo, por conta de questões tecnológicas e até mesmo econômicas. Ultrapassou a China em termos populacionais, então é o país aí com basicamente o maior número de pessoas e, consequentemente, o maior número de consumidores. Então, a Índia poderia ser aí um parceiro que talvez o Brasil no futuro pudesse aí aumentar suas relações comerciais. No entanto, apesar de tudo isso, é inegável que a China ainda continua tendo uma influência no sistema internacional e, a verdade, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o importante é que a gente sempre acompanha as notícias, né? Então veja o que está acontecendo ao redor do mundo. No caso, para esse vídeo aqui, principalmente o que está acontecendo com a China, quais são as estratégias, o que ela está fazendo para aumentar seu poder ou não, para assim a gente poder então tomar as nossas melhores decisões, tanto individuais como até mesmo, por exemplo, de investimentos, já que a inserção da China em algum mercado específico pode, enfim, alavancar ou, enfim, reduzir, né, e depreciar o mercado naquele local. Então, você ter esse conhecimento, né, de como a China está atuando no mundo é uma forma até mesmo de você proteger aí o seu dinheiro. Então, saber disso é de suma importância. Bem, no geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso e até a próxima!